E aí, meninos e meninas, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como pegar o código CSS de uma outra página. Uma das perguntas que mais me fazem: Otto, como é que você fez esse efeito? Otto, como é que você fez isso? Então, vou te mostrar como você roubar esses efeitos da minha página ou de qualquer outra que você queira analisar. Então, para a gente fazer isso, a gente vai usar o DevTools. E eu vou te mostrar agora como é que funciona. Então, aqui eu tenho a minha página de captura, tem uns efeitinhos, eu tenho um brilho no botão, eu tenho uns elementos flutuando, eu tenho algumas animações de entrada aqui na página, né, dos elementos. Então, vou te mostrar como fazer tudo isso aqui. Primeiro, você vai ter que abrir o DevTools. Tem duas formas mais comuns de fazer isso. Você pode apertar o F12, né, abrir o F12, e aqui eu tenho todo o código HTML da página. Aqui eu tenho na aba Styles os elementos, né, de CSS, as propriedades que foram aplicadas naquele determinado elemento. E para eu encontrar o elemento, eu posso clicar aqui nessa setinha. Então vamos supor aqui o botão, eu clico no botão, ele vai me trazer aqui no código HTML onde que está o botão. Aqui eu tenho as classes desse botão, ó, class Elementor Button e o Elementor Size MD. E aqui na aba Styles eu tenho todo o CSS. Uma outra maneira de você abrir o CSS é clicando com direito no elemento, vindo aqui em inspecionar, ele vai abrir no mesmo local, da mesma forma que você tivesse clicado aqui na setinha e selecionado o elemento, tá? Então aqui a gente tem que entender um pouquinho da estrutura do widget, né? Principalmente quando a gente fala de Elementor, que eu tenho aqui uma div, que é também do botão. Então veja que tem uma setinha aqui para expandir, ó, ele vai expandindo. E cada vez mais eu vou encontrando elementos. Então aqui, por exemplo, eu tenho o Elementor Button Icon. Se eu quisesse algum efeito do ícone, eu teria que procurar nessa parte aqui. E aí teria o código dele aqui. Do texto, a mesma coisa. Eu tenho aqui o Elementor Button Test. Eu tenho as propriedades CSS que estão sendo aplicadas naquele texto. Entenda. Isso quer dizer que a pessoa escreveu o código todo CSS aqui? Não. O Elementor, cada configuração que você fizer no painel do Elementor, pô, joguei um botão e coloquei uma cor no botão, aquela configuração que você usou no painel, ele é convertida para CSS para o navegador entender o que é feito. Então tudo é CSS, HTML e JavaScript aqui, quando a gente fala de uma página, de um navegador, né? Aqui, pelo menos páginas mais básicas que usam essas linguagens. E aqui eu tenho o botão, né, que eu selecionei, e aqui eu tenho a aba Styles, que é a aba que a gente vai mais focar e que é a mais importante aqui pra gente. Tá? Então aqui eu tenho algumas propriedades aplicadas. O que você tem que identificar? Você tem que conhecer talvez um pouquinho das propriedades, né, para você saber o que cada coisa faz. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa animação de brilho no botão. Então o que eu tenho que procurar aqui no meu código? Essa propriedade Animation. Por quê? Porque ela vai ter o nome da animação, aqui está o nome da animação, brilho, eu tenho a duração dela, enfim, outras propriedades. Aqui eu tenho as cores, ó, então eu consigo identificar que é disso que eu preciso saber. Só que quem conhece um pouquinho de CSS sabe que quando você tem uma propriedade animation, você tem que ter os keyframes dela, dizendo, olha, no ponto 0 é isso que vai acontecer nessa animação, no ponto 50 acontece isso, no ponto 100 acontece isso. Então eu preciso encontrar esses keyframes, e aqui eu não consigo identificá-los. Aqui na aba Styles, não estou encontrando, pô, como é que eu faço para achar? E aí fica um pouquinho mais difícil. Tem uma maneira mais simples de você encontrar esses keyframes, que é, quando eu passo aqui o mouse por cima da animação, segurando o Ctrl ou o Command, se você estiver usando Mac, ele vai ficar com esse sublinhado aqui embaixo. Se eu clicar nesse elemento, olha o que acontece, ele me traz lá o código fonte, né, o código HTML da página. Quando eu vejo esse código, eu não estou entendendo nada, mas se eu clico aqui nessa opção, que tem a indentação, né, do código, ele vai formatar tudo bonitinho para mim. Quando eu clico aqui, olha o que acontece. Ele me trouxe o código, exatamente o código que eu peguei ali, e aqui eu tenho os keyframes da animação. Isso serve para qualquer animação, tá? Eu poderia copiar e colar aqui, e aí criar o meu próprio keyframe, mas aqui eu tenho já tudo formatadinho, bonitinho. Então vamos fazer o teste? Vou pegar isso daqui, vou copiar. Então eu vou copiar até aqui. Então vejam, aqui começa uma classe, depois vem o keyframe e aqui começa outra classe. Então é um outro código. Então você tem que saber identificar essas partes aqui. Copiei o código aqui. Não vou copiar a classe por enquanto. E aí eu vou lá pro meu editor, vou jogar um botão e vou colar o código aqui. Para a gente aplicar o código CSS no Elementor, aqui ele tem até uma instrução, ó, use seletor para mirar, né, para selecionar o target, né, o wrapper, que é o que envolve o widget inteiro. Então se eu colocar o seletor aqui e colocar o código, não aconteceu nada. Por quê? Porque em alguns widgets, em alguns casos, você vai ter que usar só o seletor para aplicar no elemento inteiro, né, que está envolvendo. Lembra que eu te mostrei aqui que o widget ele é envolvido por uma div, então tem diversas camadas de estrutura aqui.
Quando eu uso o seletor, ele está aplicando nesse aqui, na primeirona. E na primeirona não está o meu efeito. O meu efeito está onde? Está dentro do elemento inteiro, só que está no botão. Então eu preciso selecionar a classe do botão. E qual que é a classe do botão? Eu tenho aqui o Elementor Button e Elementor Size MD. Então, como é que eu vou saber qual que é a certa? Você pode ir na tentativa e erro, ou você pode tentar também aqui, ó, por essa opção aqui, ó, .cls, ele vai te mostrar as classes daquele elemento. Se eu desabilitar aqui, ó, ele desabilita os códigos que estão sendo aplicados. Então, se eu desabilito aqui esse Elementor Size MD, não mudou praticamente nada. Mas se eu desabilito aqui o Elementor Button, ele tira todo o estilo. Então, essa é a minha classe certa, é o Elementor Button que eu tenho que aplicar. Então, eu venho aqui, eu mudo aqui em seletor, eu vou colocar .Elementor Button, seletor, e aqui tem um erro no código, eu vou puxar para cá, e aqui eu apaguei sem querer o background image, botei um B e pronto. Tá? Então aqui ele está aplicando o elemento. Tom, eu não teria que fazer somente assim, ó, Elementor Button, então para que eu estou usando o seletor? Por causa disso aqui, ó. Se eu pegar um outro botão na minha página e eu jogar aqui, vejam, esse botão está com o código e esse botão não. Por quê? Porque eu estou usando o seletor. O seletor ele faz o quê? Além de selecionar o elemento que envolve, ele aplica somente no elemento que está o código. Então se eu tenho aqui seletor, Elementor Button, ele está fazendo o efeitinho, se eu tirar, ele vai fazer o quê? Ele vai encontrar todos os botões que tem a classe Elementor Button e vai aplicar o efeito. Então se eu tiro o seletor, ó, todos os botões da página têm a aplicação daquele efeito do código. Então basicamente é isso que você tem que fazer. Vamos fazer um outro exemplo. Eu tenho aqui o logo do Figma flutuando. Vou pegar a setinha, clico nele. Então vejam, eu tenho outra categoria aqui, ó, diversas divs englobando aqui o meu efeitinho do Figma, tá? Então aqui eu tenho essa div, eu tenho essa div e eu tenho essa div. O que eu tenho que procurar? A animação, uma propriedade animation, né? Igual a gente viu que tá na animação. E às vezes não é nem isso que você quer, tá? Às vezes você quer, por exemplo, saber o tamanho, a altura, a cor da fonte, o tamanho da fonte. Então aqui o título, se eu clicar aqui, eu não preciso nem clicar, ele já me traz a fonte, 64 pixels, Sora, aí tem as margens dela, tem o texto ali. Então eu consigo já, só de passar o mouse, até a classe H3, e eu tenho a classe .Elementor Image Box Title, né, que eu usei uma caixa de imagem para fazer essa parte. Então você consegue encontrar a classe só fazendo isso. Mas, se eu clicar aqui no título, ele me traz todas as propriedades, ó. A altura da linha de 1.1 em, o peso da fonte 700, o tamanho da fonte 4 em, a família da fonte Sora, a cor, branco. Então, você consegue inspecionar qualquer elemento, não é só de animação, tá? O de animação é que eu quero mostrar para vocês entenderem aquela questão de clicar com um botão do Ctrl, né, e ir direto na animação. Então, aqui eu tenho uma imagem, né, que foi aplicada, e eu tenho a div. Aqui, quando eu clico na imagem, eu não estou vendo nenhuma propriedade de animação, que eu sei que se está se mexendo, se tem alguma coisa, ou tem uma propriedade transform, se está se mexendo de forma contínua, tem uma propriedade de animação. E aqui eu não estou achando nenhuma propriedade animation. Se eu clicar aqui, eu consigo inspecionar e também não estou enxergando nenhuma propriedade animation. Então eu vou para a div de cima, para a principal. Quando eu clico aqui, ó, propriedade animation. E aí, eu vou clicar, segurando o Ctrl, né, na propriedade aqui, ó, clicar na animation. Ele vai me trazer aqui para floating. Beleza, Alton. Só que aqui eu não estou encontrando nenhum keyframe. Por quê? Porque provavelmente esse keyframe foi aplicado em um outro local, em um outro código. Como é que eu faço para achar? Você vai pegar o nome da animação, vou dar um Ctrl C aqui e vou apertar Ctrl F. Ele vai abrir aqui o campo de busca, eu copio o nome da animação. Então aqui eu tenho uma de 3 ocorrências. Eu vou para a seguinte. Quando eu vou para a seguinte, olha aqui, ó, os keyframes. Minha propriedade aqui. Então eu vou copiar isso daqui. Se eu jogar aqui no meu próprio botão, vamos fazer um teste nesse botão. Tá? Eu vou usar o seletor nesse caso, seletor para selecionar só esse botão e vou colar o código aqui. E aí, o que aconteceu, Otton? Aconteceu que esse código aqui, ó, ele tem posição absoluta, ele tem, e aí por isso que é importante você entender pelo menos o básico do CSS para você saber. Você tem que formatar ele aqui bonitinho, para você saber o que está acontecendo. Mas olha o botão aqui, ó, ele foi lá para baixo por causa da posição absoluta. Se eu tirar aqui a posição absoluta, aqui o meu elemento com o código aplicado, ele tem um blur. Ó, o blur aqui, deixa eu tirar esse outro botão aqui, para a gente ver bonitinho. Tá, então eu tenho um blur que foi aplicado aqui no logo do Figma. Se eu tirar esse blur, o botão fica
visível. Ele tem a propriedade rotate, né, do transform, que aqui ele não está sendo aplicado, ele está aplicando aqui no keyframe mesmo, ó, rodando 5 graus e aqui rodando menos 5 graus. Se eu colocar 25 graus aqui, ó, ele vai rodar mais. Se eu colocar aqui, ele vai rodar, inverter mais. E aqui eu consigo, ó, descer mais, ó, 160, e aqui 160, ele vai descer e subir mais. Você consegue ir personalizando como você quiser. Mas aqui, o que é importante? Joga, copia as propriedades, tem coisa que você vai usar do código, tem coisa que você não vai usar. Aqui eu queria só que o botão subisse e descesse. Então eu poderia fazer somente isso daqui mesmo e aplicar somente essa parte aqui do código e tá tudo bem. Então tem que saber identificar os elementos da página, tá? Otton, quando é JavaScript, como é que eu faço? Depende, tá? Se for um JavaScript que foi aplicado na página, é mais fácil para você encontrar. Se for um código que na página que eu digo inline, né, com script, na tag HTML, que é como a gente aplica geralmente no Elementor, né? Ou você teria que procurar aqui encontrar os arquivos JavaScript, né, utilizados na página, seja pelo tema, seja aqui pelo WP include, né? E aí você teria que procurar o código aqui, que é um pouquinho mais complexo que eu não vou mostrar. Mas se for um código inline, por exemplo, né, que foi aplicado com uma tag script, é mais tranquilo. Então, se eu vier aqui, ó, esses elementos aqui estão com animação, o que eu faço? Eu vou clicar, apertar F12 e vou inspecioná-los. Então, eu vou clicar nesse daqui que apareceu, por exemplo. Então, cliquei nele. Aqui eu lembro que eu tenho as informações, né? Eu tenho a div, tem que encontrar a estrutura, sempre tenta voltar para a primeira e analisar o código por aqui. Então analisa o código por aqui e vai indo nas camadas de baixo. Mas o que eu quero observar aqui, e uma coisa que eu convido vocês a fazerem sempre, é dar uma olhada nas classes. Porque sempre que tem algum código diferente, às vezes foi aplicado uma classe específica para esse código. Então aqui que eu quero ver. Vou clicar aqui no elemento, eu clico em CLS. Olha as classes que eu tenho aqui. Eu tenho as padrões do elemento, ó, elemento, só que eu tenho duas outras aqui, ó. Eu tenho o ativo e eu tenho o scroll button. Tá? Então se eu tirar aqui, ó, o que acontece? Quando o elemento aparece, ó, a classe aqui ativa aparecendo. Quando ele sai, a classe ativo some. Só que a classe scroll button continua. Então são as duas classes que eu tenho que observar, que somem e que aparecem aqui. Apareceu a classe? Beleza, eu vou fazer aquela busca. Então vou pegar aqui o scroll button. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou digitar mesmo. E eu clico aqui no código, aperto Ctrl F. Se eu escrever aqui scroll button, ele me traz 8 ocorrências. E aí eu vou navegando por elas até encontrar. Então tem um outro elemento aqui com scroll button, tem um outro aqui, e aí tem diversos elementos. Quando eu chego aqui no final, olha o que tem aqui. Uma tag script. Então esse daqui é o JavaScript que foi aplicado na página. Então eu vou copiar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar todo ele aqui. Copiar elemento. Deixa eu pegar um edit HTML, criar uma nova seção. Pego um edit HTML, jogo aqui. Aí eu tenho que colocar a tag script, né, que eu não coloquei. Coloquei a tag script. Tá, então eu quero aplicar, vamos duplicar essa seção aqui. Eu quero aplicar esse efeito nesse botão aqui. Eu quero que quando eu descer esse botão, ele apareça aqui para mim. Tá, eu vou tirar todos os outros códigos dele aqui. Então eu quero que ele apareça para mim. Então o que eu faço? Eu pego aquela classe, eu venho aqui, scroll button e coloco aqui. Tá, vamos ver se está funcionando. Joguei o JavaScript, joguei o elemento. Não está funcionando. Por quê? Lembra que tinha aquela classe ativo? Então, se tem uma classe ativo, significa que tem CSS também esse código JavaScript e também tem o código do scroll button que a gente não colocou. Então, se eu voltar lá para minha página, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no elemento, né? Vamos voltar lá para o elemento que eu estava inspecionando. Vou clicar nele aqui. Cliquei no elemento. Cadê a classe? Vamos ver. Apareceu classe ativo. Apareceu a classe ativo, o que eu posso fazer? Ó, eu posso tirar todos os outros aqui, ó, e deixar só os dois. Quando eu deixo só os dois, olha eles aqui, ó, classe ativo e a classe scroll button. Vou lá, aperto com o Ctrl selecionado. Vou ter que abrir aqui o conchete de novo para achar. E achei, ó, ativo. E eu tenho aqui o ativo, o scroll button e eu tenho todas as outras, ó, scroll right, scroll left, que foram as que para mudar a posição, né, do scroll. Copio isso daqui, vou lá pro meu CSS personalizado e eu coloco. Quando eu coloco, aqui ele já sumiu. Deixa eu criar uma outra seção aqui, só para ter bastante scroll
E aqui ele some no editor você não costuma ver alguns efeitos do JavaScript, mas se eu clicar aqui em ver alterações, aqui ó, o elemento aparecendo e subindo de acordo com o scroll. Então é assim que você pega alguns códigos JavaScript. Por último, eu queria mostrar para vocês também esse efeitinho aqui do hover, né? Então se eu tenho aqui um efeito de hover, que é passar o mouse por cima, ó, vejam que ele começa a brilhar, ele muda a cor do texto. Como é que eu faço para ver o efeito do hover? Você aperta F12, clica aqui na setinha, eu clico no elemento do botão, e aqui ó, tem essa opção dois pontos Hove, né, que ele vai me mostrar as pseudoclasses. Então aqui eu consigo ativar, forçar o estado daquele elemento. Quando eu clico aqui, por exemplo, em Hover, ó, ele aplica aqui no botão o código. Ó, quando eu tiro, ele some. E aqui na ABStyles, ó, ele aparece. Então aqui, ó, hover, eu tenho o código do box shadow que eu faço, né, o hover. Então agora aqui, na minha página aqui atual, né, se eu passo o mouse, ó, ele não faz, deixa eu tirar aqui as animações, ele não faz o efeitinho de hover, ó, não faz. Ele já está com o texto preto, né, o texto preto eu fiz aqui no próprio elemento, e aqui no hover também, deixei o branco no próprio elemento para ele fazer isso. Tá? E aqui na minha página, eu só preciso pegar aqui ó, o Box Shadow e o Transition. Então, se eu venho aqui, clico com direito, mesma coisa, clico aqui para ele organizar bonitinho, copio essas opções, venho aqui no meu elemento, e aí quando é hover eu tenho que colocar ponto Elementor button, dois pontos hover, que é o efeito de passar o mouse. Colo o código aqui, eu já tenho o color que eu coloquei pelo Elementor mesmo, só preciso aqui do Box Shadow e do Transition. Agora quando eu passo o mouse, ó o brilhinho aí. Deixa eu mudar de posição aqui, que vocês não estão vendo nada, né? Então só Elementor Button, dois pontos hover, que eu tinha mostrado lá na página, aqui nessa parte, né? Você consegue ver, e aí você observa como é aplicado aqui mesmo, ó, tá vendo? Ó, dois pontos hover, ele tem até aqui o Type Submit, né? Por que tem o Type Submit e você não colocou? Ó, então, o Type Submit você pode usar para o botão do formulário, caso você queira usar o efeito só em botões do formulário, né? E aí você pode usar esse atributo aqui, Type Submit, mas o Elementor Button também funcionaria somente ele, tá? Então é isso, é assim que você rouba um código, seja no hover, seja de animação, seja até com JavaScript numa página do Elementor. Se você curtiu, dá o seu like aqui, se inscreve no canal e tamo junto.